Eu tive um encontro não muito tempo depois de experimentar o despertar. Eu estava em uma sala de espera em algum lugar e um cara enorme entrou. Comparado a ele, eu me senti insignificante sentado lá. Ele se plantou na minha frente, claramente curtindo o seu poder. Não me lembro o que ele queria, mas eu pude sentir aquela sensação de presença se intensificando. Eu apenas olhei para ele e ele disse algumas coisas. De repente ele ficou extremamente desconcertado, porque não houve nenhuma tentativa de minha parte de colocar qualquer tipo de defesa ou competir de qualquer forma. Ele murchou como um balão e não sabia mais o que dizer ou fazer. Isso é um fenômeno interessante. O importante para você em qualquer situação é estar em contato com esse poder inerente de presença. Porque, em última análise, esse é o poder do agora. O poder do agora é a presença. E a presença é você. Em seu sentido mais profundo, você é o agora. Porque o agora é a presença. E é por isso que falo do poder do agora. O poder do agora é também o poder de você. E não no sentido pessoal, mas no você que é lembrado, que permanece e nunca esteve desconectado. Sempre está conectado e é uma parte intrínseca do próprio poder universal, a própria consciência universal. Essa única consciência está subjacente a todos os fenômenos. É a única consciência da qual todos os fenômenos são apenas uma expressão temporária. Suaviza um enorme poder. A forma como isso se manifesta nesse mundo é uma questão secundária. Talvez se manifeste como uma emanação que vem através de você ou flui para algo que você faz ou cria. E é ótimo sentir esse poder, que não é comparativo. Porque você sabe que todo mundo também é uma expressão temporária desse poder inerente. A maioria das pessoas não sabe disso. É como o cara famoso que mencionei anteriormente. Imagine um mendigo sentado em uma caixa velha por muitos anos pedindo moedas. Alguém pergunta o que tem dentro daquela caixa e o mendigo nunca olhou e, ao abrir, descobre que está cheia de ouro. Eu dei essa analogia ou parábola no início do poder do agora, porque isso é descobrir esse poder em você e em todos. Para a maioria das pessoas, elas estão procurando pequenos substitutos para lhes dar uma noção de quem são. E claro, essa é uma razão pela qual não é incomum que os humanos despertem espiritualmente, despertando para quem são em sua essência. Quando uma grande coisa ou muitas coisas que derivaram sua identidade, como uma boa aparência, a força física, posses, habilidades para fazer isso ou aquilo, o status social, são perdidas, ou quando perdem uma grande coisa que lhes dava um senso de identidade, isso se vai. Isso, claro, é um sofrimento terrível. Pode forçar um humano a buscar aquele lugar mais profundo, porque a menos que você rapidamente recupere sua identidade através de uma narrativa construída pela mente, nem todo o ser humano que enfrenta uma grande perda necessariamente vai para aquele lugar mais profundo. Mas o potencial está lá. Imagine um esportista que é excelente e tem uma grande maestria em alguns esportes. Então ele ou ela sofre um acidente e nunca mais poderá participar daquela atividade novamente. Isso que lhe dava um senso de identidade rapidamente leva a um sofrimento terrível. Mas potencialmente há um aprofundamento ali e a essência. Então você é forçado a entrar em sua essência. Há uma imagem medieval da deusa Fortuna, a deusa da boa sorte. O debate sobre a inconstância das coisas e a natureza transitória de todas as coisas desse mundo remonta aos tempos romanos.
A identidade que as pessoas constroem a partir de suas posses e status afeta a sua autoestima. Essa imagem da deusa é acompanhada de uma inscrição em latim, onde um rei que representa o ego diz: eu reinarei, eu reinava, eu perdi o reino. Essa sequência normal de eventos é o que se observa. A velhice é uma grande oportunidade para isso. Embora infelizmente essa oportunidade seja perdida em muitos casos, tragicamente muitos perdem a chance de se aprofundar à medida que a velhice se aproxima e com ela a proximidade da morte, a perda de habilidades físicas e de status social. Quem sou eu quando não tenho mais esse título, quando não tenho mais o meu trabalho? Todas essas questões são ótimas oportunidades para nos aprofundarmos. O que estamos tentando fazer agora é conseguir o máximo de livros e outros materiais para lares de idosos, hospícios e hospitais, porque esses são ótimos lugares onde a transformação espiritual pode acontecer. O importante é sentir sua presença, a presença que não é a pessoa, mas algo mais profundo. A consciência sendo consciente de si mesma. Assim você não precisa mais de uma narrativa para dizer quem você é. Livre desse senso conceitual de si mesmo, a história que você conta a si mesmo sobre sua vida também sai pela janela. Isso se aplica a todas aquelas ilusões e ideias maravilhosas que você teve quando tinha 20 anos. Agora, talvez você pode estar no auge do seu sucesso mundano, mas por que não aproveitar? Não importa onde você esteja, é melhor você entrar na presença, porque isso não dura. Com ela também vem uma habilidade maravilhosa de apreciar outros seres humanos, o que eles podem fazer, o que sabem, como parecem, sem se sentir diminuído. O ego não pode fazer isso porque se aprecia algo, finge que está fazendo isso porque quer algo de você. Quando o ego aprecia algo, ele se sente diminuído. Se você conhece alguém que claramente parece muito melhor do que você é, o ego se sente diminuído por isso. Então, às vezes, o ego tenta criticar a outra pessoa para restaurar um senso de identidade ferido. É um absurdo, mas é assim que funciona. Quando você vem da presença, consegue olhar para uma bela forma de ser humano, apreciá-la e sentir-se bem com isso. Aprecie as conquistas de outro ser humano, reconhecendo as coisas maravilhosas que essa pessoa pode fazer. É tão incrível que você pode perceber que nunca seria capaz de fazer aquilo. O fato de não conseguir, talvez porque não seja forte o suficiente, ou não esteja inclinado naquela direção, não diminui nada em você. Essa apreciação dos outros é uma coisa adorável. Eu até gosto de ver pessoas entrando em suas Ferraris. Geralmente esses carros são um símbolo do ego, especialmente quando são vermelhos, apenas para garantir que todos o notem. Mas eu realmente admiro essa coisa. É uma beleza que alguém construiu. E tudo bem, o ego está se divertindo. Você pode descobrir que, às vezes, pessoas muito criativas não têm ego em relação às suas criações. Elas não derivam sua identidade do que criam. Outras, no entanto, têm egos bastante grandes. Eu acredito que os maiores criadores do mundo não têm ego em torno do que fazem. Talvez tenham em outras áreas, mas não nessa. Isso pode significar que continuam a ser criativos. Você vê uma certa modéstia, uma falta de ego em pessoas que criaram algo grandioso. Grandes compositores, poetas e até mesmo alguns cientistas como Einstein. Ele nunca desenvolveu um ego em torno de suas incríveis realizações sobre o espaço e o tempo.
Ele achava absurdo ser uma das pessoas mais famosas do planeta durante sua vida. Ele falava sobre a diferença entre o que as pessoas pensam de mim e quem eu sou. É simplesmente incrível. E a propósito, essa última reflexão também é o lugar onde você pode se manifestar a partir do poder da presença. Se você se sentir ligado a essa presença, veja o que o universo quer. Essa presença é a presença de Deus. A consciência quer criar algo através de você, talvez sim, mas nessa presença, tudo já está presente em um estado indiferenciado. O que quer que você crie externamente é como a forma diluída de algo que, em sua essência, já está concentrado. A não-forma já está em você. Em tudo o que você não pode criar, já está presente em algum nível, em um nível mais profundo. Há compositores que criaram peças musicais incríveis e muitos deles disseram que ouviam como se tudo saísse desse lugar de profundidade, já totalmente criado. E eles simplesmente canalizavam. É importante reconhecer que existem manifestações extremas de inconsciência e que, em alguns casos, a defesa é necessária. No entanto, é fundamental abordar essa defesa da maneira correta. Podemos lembrar de situações passadas, como o 11 de setembro, em que a reação não foi a mais sábia. Na verdade, essa reação exagerada do ego, na ausência completa de sabedoria e percepção, piorou ainda mais a situação. Não foi uma defesa adequada, mas sim uma reação descontrolada. É importante compreender que o inconsciente que observamos se manifestar em partes do mundo está conectado à inconsciência da reação ao 11 de setembro. Essa inconsciência não se limita a uma área específica da cultura humana ou a uma religião. Ela se manifesta de formas diferentes, até mesmo em lugares que parecem mais conscientes. Políticos e líderes também podem ser extremamente inconscientes em momentos de crise, abrindo as portas para mais problemas. Portanto, enfrentar o corpo de dor coletivo requer uma abordagem de maior consciência e sabedoria. E ampliou a inconsciência latente que estava lá em milhões de outros seres humanos, ou centenas de milhares de outros seres humanos. Então, tudo está conectado. A defesa pode ser necessária às vezes, se for feita com sabedoria e se não for reativa. Mas uma resposta à situação. A sabedoria é um requisito absoluto para tomar as decisões corretas, mas, infelizmente, é difícil de encontrar nos círculos políticos. Parece que, conforme as pessoas entram na política, elas podem até ter entrado com sabedoria, mas então isso as oprime e parece muito difícil ficar consciente quando você está no sistema político. No entanto, há pessoas aqui e ali que perceberam a importância. Eu conheci um congressista de Washington que está profundamente interessado em atenção plena, meditação e espiritualidade. E aqui e ali, há pessoas que percebem a importância da sabedoria. Portanto, qualquer decisão que alguém tome sobre como se defender, a sabedoria é necessária para garantir que o que quer que você faça não piore as coisas. Diante de extrema inconsciência, você pode precisar se defender, certamente. Outra observação mais geral sobre esses eventos é que isso é apenas um exemplo de humanos criando algo que parece bastante insano. Parece que o que eles estão fazendo
como um atentado suicida e qualquer ação semelhante, parece bastante insano. Mas é assim que é possível para os humanos se comportarem dessa maneira. Isso não é exclusivo de um lugar específico. Voltando para a Europa, na primeira parte do século XX, toda a primeira metade do século XX foi um pesadelo, com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Você sabe, é infinitamente pior do que o que está acontecendo agora com os terroristas. É simplesmente inimaginável e horrível. E assim, em cada período de tempo, a inconsciência embutida no coletivo humano se manifestará através de certos grupos de pessoas. Se você fechar uma porta, outra se abrirá e a manifestação ocorrerá em outro lugar. Da mesma forma, a necessidade de um inimigo também se manifesta. A Guerra Fria chegou ao fim e dissemos: "Ah, que maravilha! Não há mais inimigo." Mas não se passaram muitos anos e rapidamente outro grande inimigo surgiu em outro lugar e agora precisamos combatê-lo. Me lembro de um filme engraçado sobre isso. Uma comédia sobre um presidente americano fictício que provavelmente não será reeleito nas próximas eleições. Ele diz: "Precisamos do inimigo, a voz do tribunal." Isso foi feito antes de todos os eventos terroristas acontecerem. Mas quando a Guerra Fria chegou ao fim, o presidente disse: "Ok, precisamos de um inimigo." E eles pensaram: quem pode ser nosso inimigo? Porque se um país tem um inimigo, todos se unirão atrás do líder. E eles pensaram e pensaram, e então disseram: "Ok, entendemos, o Canadá." E assim o resto do filme é engraçado, mostrando como a mídia manipula o público para convencer as pessoas de que o Canadá é o grande inimigo, o inimigo mais improvável dos Estados Unidos, exceto talvez a Suíça ou a Dinamarca. Mas o Canadá está bem ao lado, então por que não o Canadá? Ah, sim. Existe um filme chamado Canadian Bacon. Esse é o título do filme. Agora, voltando para as atrocidades que são perpetradas de maneiras diferentes em diferentes períodos de tempo, certamente é o caso de que precisamos reconhecer que isso é insano. É uma forma de insanidade coletiva, uma psicose. Podemos chamá-la de mal, mas eu preferiria dizer que é apenas insanidade, pois não parece ter um propósito real. Mas eles não conseguem nada com isso, então é insanidade. Agora, se subirmos para um nível mais elevado e apresentarmos uma perspectiva mais ampla, veremos que toda a consciência da humanidade está envolvida em um processo evolutivo. Esse processo evolutivo, se olharmos para a humanidade como um todo, a consciência da humanidade como sendo uma única entidade, sendo apenas um aspecto da consciência universal, então essa consciência, a humanidade e cada ser humano faz parte dessa consciência única da humanidade, que por sua vez faz parte da consciência universal. E nessa consciência, esse conteúdo da humanidade está envolvido em um processo de despertar. E você pode perceber isso em sua própria vida, assim como eu percebo na minha própria vida, que o processo de despertar, por um bom tempo, envolve um sofrimento intenso. Portanto, você sabe por sua experiência pessoal, e eu sei pela minha, que o processo de despertar está ligado a um intenso sofrimento. Assim, a humanidade como um todo
também está passando por um sofrimento intenso, pois todos nós estamos passando pelo processo de despertar. Esse sofrimento faz parte do processo de despertar, tanto em nível individual quanto coletivo. É como se a dor e o sofrimento fossem catalisadores para o despertar, para nos ajudar a sair da inconsciência e nos mover em direção a um estado de maior consciência. Portanto, embora possamos testemunhar atrocidades e insanidades no mundo, é importante reconhecer que isso faz parte de um processo maior de evolução da consciência. À medida que a humanidade desperta, há uma oportunidade de transformação e crescimento para todos nós. É um caminho desafiador, mas também cheio de potencial para a expansão da consciência e a criação de um mundo mais iluminado. Essa é a mentalidade ocidental que insiste em acreditar que pode sempre fazer algo para remediar a situação. Devem ser capazes de fazer algo. No entanto, chega um ponto em que não é possível fazer mais. Às vezes, essa busca incessante por ação inflige mais dor, pois a pessoa quer fazer algo, mas não sabe mais o que fazer. Outra questão, você sente muita raiva e ressentimento em relação aos seus pais. A consciência da inconsciência deles dissipou esses sentimentos, mas na presença deles, você se torna uma pessoa amarga. Você está em negação. Essa pergunta ilustra lindamente as duas dimensões. Poderia-se dizer para a aceitação, ou talvez os dois passos para a aceitação. O primeiro passo é uma compreensão, onde você entende que seus pais fazem o que fazem, fizeram o que fizeram, devido à sua inconsciência. Você compreende como o controle da inconsciência influencia o pensamento e o comportamento das pessoas. Isso é positivo, pois ao entender, você não sente mais raiva e ressentimento em relação aos seus pais, removendo esses sentimentos. Entretanto, quando os visita, isso nos leva a um segundo passo. É ótimo compreender e até certo ponto libertar-se, mas essa liberdade não é completa. Também é necessário ter presença em você. E é isso que proporciona a dimensão mais profunda da aceitação. Quando não está com eles, é suficiente entender. Mas no momento em que passa tempo com eles, todo o passado retorna. Ficar com pessoas com quem compartilha muito passado torna fácil ser atraído de volta a reações passadas. E é somente estando absolutamente alerta e presente que você pode se tornar livre, mesmo enquanto está com eles. Assim, a compreensão geralmente funciona quando você não é imediatamente desafiado por essa situação. Seja qual for a situação que o deixou chateado, primeiro você entende que há inconsciência neles. No entanto, quando você é confrontado com eles, ou qualquer outra situação, é vital perceber que a compreensão é útil, mas não é o suficiente. A presença alerta também é necessária, especialmente quando está com eles. É um desafio e constitui sua prática espiritual para se tornar especialmente alerta nessa situação. Quanto à segunda pergunta do seu marido, que não está aqui hoje, e foi recentemente diagnosticado com a doença de Parkinson, sobre como curar isso, vamos começar com algo mais importante. Se pode ou não ser curado? Não sei. No entanto, há algo mais importante do que a cura de qualquer condição física. O que é mais importante, e vou abordar brevemente agora,
é também aquilo que, em alguns casos, provoca a cura. No entanto, essa não é a coisa principal. O que é mais importante do que a cura é usar a condição. Nesse caso, é uma deterioração da forma física que ocorre lentamente ao longo dos anos, tanto quanto eu entendo. Utilize isso como impulso para uma prática de presença intensa. Faça isso. Permita que essa condição o empurre para aquilo que muda toda a frequência vibracional do corpo físico. Quando você realmente vive na presença, isso afeta todas as células do seu corpo. O amor incondicional por todos os seres humanos é o amor transcendente, onde se ama o sem forma e reconhece o sem forma como a essência do eu no outro. Sua pergunta sobre o papel da vida sexual no desenvolvimento espiritual é relevante. Em muitos casos, a vida sexual pode ser um obstáculo para o despertar da consciência, mas em essência, não precisa ser um obstáculo insuperável. A abordagem é mais sobre transcender do que eliminar. Isso significa que não se trata de eliminar completamente a sexualidade, mas sim de permitir que ela perca sua importância. Transcender para um estado onde não controla ou domina a consciência. O simbolismo do Antigo Testamento pode ter diversas interpretações. A ideia da queda da humanidade, associada ao ato sexual, pode ser vista como a identificação crescente com a mente humana e o conhecimento conceitual. Comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, pode representar um momento em que a diferenciação do pensamento conceitual começou. Em resumo, enquanto para a maioria das pessoas a vida sexual pode representar um desafio no caminho espiritual, a abordagem é mais sobre transcendência e equilíbrio do que a eliminação completa. No entanto, para casos excepcionais, a eliminação pode ser apropriada. Cada jornada espiritual é única e o equilíbrio deve ser encontrado de acordo com as necessidades individuais. O amor incondicional por todos os seres humanos é um amor transcendente. Você ama o sem forma. Reconhece o sem forma como a própria expressão em outra pessoa. Segundo eles, a cobra representa o nervo que percorre a medula espinhal e ativa o nervo sexual, o fruto proibido, e de acordo com essa interpretação, simboliza o sexo. Previam-se que os humanos tentassem isso. Resultaria na queda da humanidade, passando de praticamente deuses na Terra com mentes poderosas para um nível animal. E a minha pergunta é, você acredita que a vida sexual seja na verdade um obstáculo para o desenvolvimento espiritual, caso alguém busque atingir níveis elevados? Em muitos casos, a vida sexual pode ser um obstáculo para o despertar da consciência. Não tente suprimir ou eliminar a sexualidade. Em vez disso, traga a consciência para ela. Ao fazer isso, ela pode se tornar menos viciante e até desaparecer naturalmente para algumas pessoas. Isso não é algo que você precisa forçar. É o que me fez sentir desconfortável ao ouvir sobre isso na autobiografia do Yogi. Esse ensinamento ainda se baseia em uma antiga tradição ascética indiana, onde há um lugar para tudo. Para a maioria, especialmente no Ocidente, mas também provavelmente no Oriente, é sobre a consciência. Não a eliminação de algo tão intrinsecamente ligado ao organismo humano. Use-o como uma ferramenta para o despertar, em vez de permitir que o inconsciente o domine. Geralmente você não está ciente da consciência.
Você está apenas consciente do que surge nela. Você está ciente do conteúdo, mas não do espaço, sem o qual o conteúdo não poderia existir. Agora, quando você fica quieto por dentro, pode perceber que essa quietude é a sua consciência antes de que qualquer coisa surja nela. E quando eu digo que é sua consciência, não é absolutamente verdade, mas tudo bem. No começo você sente isso como sua consciência consciente, mas no final das contas, não é a sua consciência, é apenas a consciência, a única consciência. E não é produzida pelo seu cérebro físico. Embora haja claramente uma correlação entre o seu cérebro físico e a consciência, eu sugeriria a você que o cérebro físico é mais como um canal para a consciência do que o produtor ou o gerador da consciência. Da mesma forma que o rádio não gera música, e as palavras que você ouve saindo dele, e ainda assim, o rádio é necessário para essa música. As palavras, os sons a serem produzidos. Mas o rádio não os produz. Ele os forma, canaliza da mesma maneira. Seu cérebro físico é uma espécie de receptor da consciência e dá a essa consciência sem forma uma forma particular, de modo que, através dessa forma particular, a consciência sem forma pode aparecer nessa dimensão como você e como o mundo. Muitas vezes as pessoas olham para as estrelas à noite e têm uma sensação de insignificância. Você pode pensar que, em comparação com essa vastidão, você não é nada. Ou pode pensar, em comparação com essa vastidão, sendo um micróbio na superfície deste planeta. Uma existência fugaz e de curta duração em uma escala cósmica. Uma vida humana é como uma faísca que vai apenas um segundo, um instante e se foi. E muitas outras faíscas. Mas todos nós temos uma vida muito curta, uma faísca após a outra. Entretanto, aquele sentimento ou sensação de insignificância não é tudo o que existe. E não é toda a verdade. Na verdade, não é a verdade disso. Você pode ser insignificante em relação ao tamanho físico ou à duração de sua vida, mas é altamente significativo no universo. Através de você, a consciência entra nesta dimensão. E assim, através de você, o universo se torna consciente de si mesmo. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!